O discurso do Lula na ONU, ele deu um tilt na cabeça dos bolsonaristas que foi um vexame completo as manifestações críticas deles contra o discurso do Lula. Era melhor eles terem seguido o exemplo do Bolsonaro, que ficou em silêncio, pelo menos não passou vergonha, evitando comparações que seriam muito constrangedoras para o Bolsonaro. Eu não sei se também eles ficaram em silêncio porque ficaram com inveja do Lula, mas olha só, o Eduardo Bolsonaro, ele não falou nada, mas fez uma postagem dizendo que o Lula era um vassalo do Biden. Só que o Sérgio Moro criticou o Lula falando que o Lula fez uma agenda contra os Estados Unidos. Ora, o Lula é um vassalo do Biden dos Estados Unidos? Ou o Lula tá contrário os Estados americanos? Olha, o que eu não consigo entender, se você entende, coloca aqui nos comentários. A oposição é fraca, eles estão com inveja, eles não entenderam o discurso do Lula. O que você achou desse surto e também do discurso do Lula? Se você curtiu o discurso e o surto, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se você não viu o discurso do Lula, você precisa ver, porque foi um discurso histórico, que foi uma grande humilhação para todo e qualquer bolsonarista. Os bolsonaristas, eles ficaram chorando embaixo da cama, o Bolsonaro deve estar chorando. No momento que eu tô gravando esse vídeo, um pouco antes das 7, o Bolsonaro não falou absolutamente nada, porque não tem o que falar. Todos aqueles que criticaram o governo Lula no discurso passaram vergonha. Por quê? Porque o Lula simplesmente posicionou o Brasil e ele próprio como uma liderança global dos países do chamado terceiro mundo, países em desenvolvimento, países subdesenvolvidos. O Lula, inclusive, fez críticas à ONU, ao Conselho de Segurança da ONU, ao Banco Mundial, ao FMI, críticas alinhadas junto com o Joe Biden. E o Lula se posicionou como sendo um porta-voz dos países mais pobres, pedindo dinheiro dos países ricos para os problemas dos países africanos, dizendo que um dos grandes problemas que nós temos hoje no mundo é o esgotamento do modelo neoliberal, e ele está correto, porque nós temos hoje empregos precários, pessoas que adotam o bico, como era chamado no passado, como a sua ocupação principal, que aumenta a desigualdade social e os problemas urbanos e os problemas dos países. Foi isso que o Lula fez, um discurso simplesmente irretocável. Mas aí, eu não sei se os bolsonaristas ficaram com inveja, se eles não tiveram capacidade intelectual cognitiva para entender o discurso do Lula. Alguns eu acho que foi inveja, outros, como no caso do Sérgio Moro, foram, e também do Rogério Marinho, o senador que foi ministro do Bolsonaro, eu acho que faltou ali um pouco de sinapse, um pouco de inteligência, né? O Diogo Mainardi pirou completamente o cabeção. Eu falo, falta uma faculdade pro Diogo Mainardi. Todo post que ele fez a respeito do discurso do Lula, olha, foi uma piada, ele passou vergonha. Você olha os comentários, todo mundo ridicularizando o Diogo Mainardi. Diogo, faça uma faculdade, vai fazer bem pra você, vai fazer bem. Porque as críticas foram assim, tolas. E bem fez o Bolsonaro e os filhos dele. O Carlos, o Flávio, o Eduardo, o Jair Renan tava, sei lá, não falou nada. Esse aí deve estar curtindo alguma festa, né? Deve estar chateado com o término com o namorado. O Bolsonaro ficou em silêncio. Foi o melhor. O Bolsonaro fez certo, ficou quieto. Porque qualquer tipo de fala do Bolsonaro iria provocar comparações muito, mas muito desagradáveis para o Bolsonaro. Porque causou inveja, iria causar inveja. O discurso do Bolsonaro ao longo dos 4 anos foram discursos ridículos, discursos fechados para o Brasil, falando de globalismo, socialismo, comunismo, umas coisas assim que ele parecia que ele estava na década de 70. O pessoal olhava para ele e falava assim, nossa, mas que patético. Enquanto o Bolsonaro discursava na ONU, tinham protestos, fotos deles, imagens projetadas no prédio, com críticas. O Lula foi criticado lá pela meia dúzia de mulheres, mas na hora do vamos ver ele foi aplaudido. No meu vídeo comentando o discurso do Lula, eu falei que ele foi aplaudido 3 vezes. Na verdade, ele foi aplaudido 7 vezes. Então qualquer tipo de postagem do Bolsonaro iria, sim, provocar essas comparações e ele iria passar vergonha. Como passaram os bolsonaristas? Eu falei pra vocês, olha, os bolsonaristas eles estão em crise. Visivelmente em crise. Uma crise emocional muito grande. Não sei se é provocado pela inveja, se é provocado pelo rancor, porque a gente sabe que os bolsonaristas eles guardam rancor, eles são magoados, são ressentidos. É o grande fracasso do bolsonarista, é o ressentimento. Tem um insucesso na vida e não conseguiram superar. Pra vocês terem uma ideia, a gente até comentou, né? Deltan Dallagnol tropeçou de bicicleta, caiu, foi com a cara no chão, começou a postar essas imagens dele todo com a cara toda destruída, querendo causar algum tipo de comoção, no dia que ele acabou sendo definitivamente cassado. O recurso dele acabou, nem recorrer ao STF vai, não tem que recorrer, vai perder de novo, vai cair, vai tomar outro tombo. Eu acho que não foi de bicicleta, foi de skate. E o Jorge Safe, né, skate, safe, rima, o Jorge Safe chorou.
teve um descontrole emocional falando do Lula era comunista, ele nem sabe o que é comunismo. É uma patacada, assim, é vergonhosa essa crise bolsonarista e a oposição completamente vergonhosa. Essa oposição é a oposição mais ridícula da nossa história. Para vocês terem uma ideia, o Eduardo Bolsonaro, ele fez uma postagem no mesmo período que o Lula discursou, no dia de hoje é terça-feira, falando que o Lula era um vassalo do Joe Biden, porque o Lula ele estava acatando desejos, anseios americanos de explorar petróleo na foz ali do rio Amazonas. E ele falou que ele apoiava essa exploração, coisa do tipo, mas o Lula era um vassalo do Joe Biden. Só que no mesmo dia que o Eduardo fez essa postagem, o Sérgio Moro criticou o discurso do Lula, dizendo que ele não gostou, que foi um discurso ruim, porque foi um discurso com uma agenda anti-americana. Eu simplesmente não entendi. Não entendi. Um fala que o Lula é vassalo do Biden. O outro fala que o Lula fez uma agenda anti-americana por criticar os Estados Unidos, por criticar o FMI, o Banco Mundial. Eu não entendi. Eu, sinceramente, não entendo. Talvez o fato... eu não esteja apto intelectualmente para entender isso. Não tô. O meu doutorado na Universidade de São Paulo não vale de nada. Toda a minha carreira também não vale de absolutamente nada. Eu não tenho intelecto para conseguir acompanhar a sapiência de Eduardo Bolsonaro e Sérgio Moro. Sérgio Moro, que ele é tão inteligente e capaz de formular assim críticas tão profundas que ele criticou o Lula pelo Lula ter pleiteado uma cadeira permanente do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Cara, Moro, fica quieto, vai. Fica quieto. Você vai ser caçado. Você já é um ex-senador em atividade. Coloque-se no seu lugar, controle os seus dedinhos no Twitter. Vá lá, saia com a conja. Vá curtir a noite em Brasília, no Paraná, onde você quer que seja. E pare de falar asneira, Moro. Para de falar bobagem. Deponho contra você. E o Moro, desculpa a palavra, é tão burro. Não tem outra palavra para usar. Que o cara... ele nem tem a capacidade de ver o discurso do Biden. Ele não sabe inglês? Ele não trabalhou lá na Álvares Marçal, nos Estados Unidos? Se ele tivesse visto o discurso do Biden, ele teria ficado quieto. Porque o Biden fez um discurso logo na sequência do discurso do Lula. É a ânsia de querer te criticar e falar bobagem. E fala bobagem pra ser vergonha. O discurso do Joe Biden foi um discurso extremamente alinhado ao discurso do Lula. Extremamente alinhado. O único ponto ali de certa divergência foi com relação ao conflito europeu. O Biden tem um lado, o Lula tem uma neutralidade. Só que o Biden endossou as críticas do Lula ao FMI, ao Banco Mundial, falou do problema do Haiti, falou da desigualdade social e defendeu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU. Tudo que o Lula tinha falado parecia que eles combinaram. O Biden que quer se encontrar com o Lula para discutir a situação atual do trabalho no mundo. Porque há essa divergência, o trabalho está precário, e o Lula, como ele se coloca como essa liderança trabalhista no mundo, o Biden vai se encontrar com ele. Então não há nada anti-americano, Moro. Só na sua cabeça, que é uma cabeça que não consegue ler um texto. Ou não consegue ver uma fala. Então assim, é a oposição mais fraca da nossa história. Falaram que seria a oposição mais forte de todas, falaram que tornariam o governo do Lula impossível, iriam se opor. Desse jeito? Sem pingo de entendimento de política internacional? Eu não sou especialista em política internacional. Não sou. Mas mesmo eu não sendo, dá pra perceber. Então, se você não tem o que falar, fica quieto, faça como o Bolsonaro, siga o seu líder. Siga o líder. Pelo menos não passou vergonha. Passou vergonha na comparação, mas não na fala. Não virou motivo de piada, não virou motivo de deboche, de chacota. Foi pífio, foi ridículo. O comportamento da oposição não tem nem graça, assim. Não tem nem graça.